dar continuidade à nossa aula agora, a parte teórica, né, o aspecto teórico, que vai envolver tudo aquilo que está por trás do comando para uma bomba d'água. Você, quando terminar essa aula, vai entender o porquê, quais são os motivos, qual é a necessidade que se tem de ter um comando, um circuito, um quadro de bombas, né, ou algo parecido, aqueles disjuntores, contadores, relés, para a bomba funcionar, né? Vamos entender o porquê, qual é o motivo de eu ter que ter tudo isso na verdade. Então, nesse caso, a gente vai ver aí a necessidade do comando, certo? Vai entender qual é a necessidade de se ter um comando para partir uma bomba d'água. Por ser uma máquina elétrica, uma bomba d'água necessita de uma simples partida direta para poder funcionar. Partir uma bomba de forma direta seria entregar a ela de forma instantânea todo o potencial elétrico disponível na rede elétrica. Então, assim como se parte um motor, uma serra, algo parecido, de forma direta é simplesmente jogar toda a energia lá nela. Então, se eu tenho uma bomba de 220 volts, colocar ela para rodar, para funcionar, basta que eu energize com 220 volts os seus terminais, né? O seu polo. E aí, no caso, apenas ligar uma bomba diretamente na rede elétrica não é uma ação correta. Vários fatores devem ser levados em consideração e é por isso que deve existir um circuito de segurança, controle e automação para fornecer todo o suporte ao pleno funcionamento da bomba. Então a gente sabe que não é interessante, né? Não é legal a nível residencial, a nível industrial, a nível social também, que você pegue e ligue a bomba na tomada direto e pronto. Deixa ela, e acha que por estar funcionando está tudo ok. Não, é interessante que alguns fatores sejam levados em consideração. E um bom eletricista, né, que vai fazer o comando para uma bomba d'água, né, vai montar um quadro de comando para a bomba d'água, vai ter que prezar por segurança, controle e automação. E o que está envolvido em cada caso desse aí, nesse tripé, né, em cada polo desse aí, o que é que eu tenho para falar? Vamos lá. Em relação à segurança, eu tenho que prestar bem atenção que em um circuito para acionar a bomba d'água eu posso ter curto-circuito, sobrecarga e falta de fase. Então, o nosso curso aqui vai ensinar você a prevenir, né, em relação à segurança do circuito, do quadro, da bomba, prevenir tudo isso contra curto-circuito, sobrecarga e falta de fase, né? Especificamente falando, falta de fase para bombas trifásicas. Em questão de controle, a parte do controle vem aí a interface, manobra e comando. São 3 pontos importantes que eu listo aí, que nós vamos dar ênfase aqui no curso. Em relação à automação, controle de nível e permutação. Tá? Então, nos próximos slides, a gente vai entender mais ou menos o que eu quero dizer com cada coisinha dessa aí e também entender e enxergar qual é o componente que está por trás da proteção contra curto-circuito, da sobrecarga, qual é o componente que possibilita haver uma interface entre operador, entre técnico, entre o homem e o quadro de comando e assim por diante. E aí, começando com a segurança, nós temos aí 3 pontos importantes, como eu falei, o curto-circuito, a sobrecarga e a falta de fase. O que seria para a gente aí o curto-circuito? O curto-circuito nada mais é do que um fenômeno da eletricidade, tá? Que acontece quando eu tenho 2 condutores entrando em contato, né? 2 condutores com potencial diferente, onde o contato entre eles não tem nenhuma resistência elétrica. É o que acontece quando eu encosto fase com neutro, é o que acontece quando eu encosto 2 fases de um sistema trifásico, algo parecido. Um curto ele pode acontecer no quadro, na instalação, na fiação ou até mesmo internamente à bomba. E é interessante que nós temos aí componentes que consigam fazer, pelo menos nos dar uma comodidade, uma segurança em relação a possíveis curtos-circuitos. E quem faz isso é o nosso disjuntor termomagnético. A gente tem aqui o exemplo de um disjuntor monofásico e de um disjuntor trifásico, onde cada um aí vai ser usado futuramente no quadro de comando para proteger o circuito em geral contra possíveis curtos-circuitos. Outro ponto importante é a sobrecarga, né? O que seria a sobrecarga? É quando a instalação, ou principalmente a máquina elétrica, no caso da bomba, começa a sugar da rede uma energia, uma corrente elétrica mais elevada do que a nominal. Quando ela está sugando essa corrente elétrica, o que acontece? Começa a esquentar a instalação, tá? Então eu vou ter um superaquecimento. Esse superaquecimento é reflexo em quê? Em uma sobrecarga, né? Um aumento elevado da corrente elétrica, que não é um curto-circuito, mas aí
esse aumento elevado da corrente pode causar derretimento de cabos, pode causar danos à instalação, até mesmo incêndio, por exemplo. E aí, para proteger de forma específica contra a sobrecarga, a gente usa quem? O relé de sobrecarga, conhecido também como relé térmico, beleza? Então, o relé térmico aí, ele é bem presente nas instalações elétricas que tenham a partir de motores ou bomba d'água, por exemplo, para proteger simplesmente contra sobreaquecimento, né? Então, nosso relé térmico aí, ou relé de sobrecarga, é bem interessante. Já para sistemas especificamente trifásicos, nós temos aí, ó, o relé falta de fase, tá? Esse carinha aqui. Qual é a função desse cara? Ele vai identificar caso haja o rompimento de alguma das 3 fases que estão alimentando a rede, né? A rede, na verdade, é o quadro de comandos. Então, a gente faz lá um quadro para alimentar uma bomba trifásica que chega às fases R, S, T, ou fase A, B e C, ou L1, L2, L3. Depende de como você queira chamar. Se alguma dessas fases se romper, torar, enfim, não tiver mais energia nessa fase, não tiver mais potencial elétrico nessa fase, com certeza a sua bomba ela vai ter um mau funcionamento, né? Ela vai ficar roncando, enfim, não vai ter a mesma eficiência que teria com as 3 fases. E isso é algo que pode gerar avarias ao sistema. Então é interessante que você tenha um dispositivo para identificar a falta de fase. E aí o nosso relé de falta de fase vai fazer isso aí, ok? Então, ó, falou em relação à segurança, nós temos aí componentes para proteger contra curto-circuito, sobrecarga e falta de fase. Então, esse é um ponto específico, um dos motivos que eu tenho que ter um circuito de comando para acionar uma bomba, tá? E um dos pontos principais é o quê? Segurança. E aí, de segurança, a gente tem 3 pontos, digamos, derivados, né? Que seria proteger contra curto, contra sobrecarga e contra possíveis faltas de fase que eu tenha na rede aí. Partindo para a parte de controle, tá? Nós também temos 3 pontos interessantes, que é o quê? Manobra, interface e comando. O que seria manobra aí? Seria o usuário, o operador, o técnico, ter a opção de fazer a energização ou a desenergização do circuito, ligar e desligar. No caso, a gente usa, mas novamente aí também, não só para proteger contra curto, mas também para nos dar essa possibilidade, o disjuntor. O disjuntor, ele pode ser usado aí para você poder energizar o quadro ou simplesmente tirar a energia do quadro. Imagine que você vai fazer uma manutenção na bomba, ou vai trocar algum componente, trocar fiação, algo parecido. Quer mexer com segurança? Vai lá na sua manobra, tira, desliga o disjuntor e você vai conseguir aí trabalhar tranquilamente. Quer colocar para funcionar novamente? Vai lá, realiza a manobra de energização e liga normalmente. Já um ponto importante é a interface, né? O que seria a interface aí? É todo aquele contato em que o operador tem com o quadro de bombas. Ligar, desligar, botoeira de emergência, enxergar que o motor está funcionando, enxergar que um relé disparou, enxergar que o poço secou, que a caixa d'água encheu, algo parecido. Tudo isso você pode fazer aí, ó, com botoeiras e sinaleiros. E isso faz parte do circuito de interface. E é uma das coisas aí que sustenta o controle. O operador que vai trabalhar com a bomba ter controle de ligar, desligar com emergência, saber se o circuito está energizado, se não está, se teve alguma avaria em relação ao relé, se o relé falta de fase entrou em ação ou algo parecido. Também em casos onde há permutação, né, onde há revezamento de bombas, tá? Você pode, por exemplo, ter um quadro aí que controla 2 bombas. Coloque uma para funcionar em um dia, outra no outro dia. E aí você pode ter 2 lâmpadas que, quando acesas, indicam qual das bombas está funcionando, bomba A ou bomba B. Essa parte da interface é interessante, tá? Você saber aí, você conseguir até dar uma comunidade melhor para você fazer as manobras de ligar, desligar, com botoeiras, partir e digamos, desligar a partida da bomba. Então é importante aí ter isso aí em mente. E a parte de comando, tá? A gente vai atribuir ao contator, que é o dispositivo elétrico, né, eletromecânico aí, que vai realmente conseguir, através da energização da sua bobina, com a corrente alternada, entregar o potencial da rede elétrica diretamente à bomba d'água. O comando disso aí é importante, porque é justamente o contator que vai poder energizar todo o circuito da bomba e fazer a bomba rodar. Assim como também, quando for solicitado que ele desligue, é ele que vai ter aí o movimento mecânico de desatracar os seus contatos e tirar a energia em cima da bomba aí. Na parte de controle, a gente vai trabalhar aí manobra, interface e comando, que vai ser algo bem interessante para a gente. Então, ó, relembrando, vai fazer o circuito de um quadro de uma bomba, eu tenho que prezar por segurança e por controle. E por último, mas não menos importante,
A gente tem que prezar por automação, certo? É importante que todo o sistema que você monte não fique 100% dependente do homem. Não fique dependente do homem para olhar se o poço está secando, se a caixa encheu, se a bomba está trabalhando legal, se tem as fases no sistema ou algo parecido. Então, a automação aí, ela vem para ajudar para que todo esse sistema ele fique cada vez mais eficiente. E aí, nesse caso, a automação, a gente sustenta ela em 2 pontos. Controle de nível e permutação, tá? O que seria controle de nível? É basicamente você entender um contexto em relação a seus reservatórios. Se você tem um poço e uma caixa d'água, é você saber que o seu poço não pode secar e sua caixa d'água não pode encher demais. Então, quem vai lhe dar essa resposta? Vão ser aí, dispositivos como sensores ou chaves boias, como a gente pode ver aqui, tá? Para nos ajudar a saber se está tudo ok. No caso, a gente pode usar duas coisas. O relé de nível, que é tanto para enchimento como para esvaziamento, e a chave boia. E aí, de acordo com o seu nível de automação, você vai poder estar escolhendo aí um desses dois aí. Lembrando que vai ter casos em que você não vai precisar estar usando, por exemplo, os 2 relés. Pode ser que você use só o relé de enchimento ou só o de esvaziamento, é algo que a gente vai estudar mais à frente. Já em relação, pessoal, meu aluno, a permutação, que seria revezamento, a gente tem locais, ocasiões, onde você tem mais de uma bomba funcionando, né? E aí, para garantir um prolongamento da vida útil dessa bomba, ou até mesmo para ter um espaço para manutenção, substituição ou algo parecido, faz-se o revezamento de bombas. Então, eu tenho lá num hotel 2 bombas, onde uma trabalha 12 horas por dia e a outra trabalha mais de 12 horas, somando 24 horas. Quem consegue fazer esse revezamento, por exemplo, é um quadro, tá, de automação de revezamento de motores ou de bombas, como esse que a gente está mostrando aqui. E aí ele é muito interessante, porque ele já vem todo automatizado, e você só faz energizar, né, seleciona a opção automática e ele fica fazendo a ciclagem, né, revezando o funcionamento das bombas. Essa aula foi para mostrar a você o porquê eu preciso saber comando de bomba, tá? Por quê? Porque um cara que é profissional, certo? Um circuito, um cliente que, digamos, que busca um profissionalismo, ou até mesmo uma indústria ou algo parecido que queira que seja tudo bonitinho, funcionando normalmente, eu preciso saber que a minha bomba, ao ser partida, eu tenho que prezar por segurança, por controle e automação. Então, essa aula aqui a gente fica por aqui. Espero que você tenha entendido e não se preocupe, que tudo isso a gente vai ver mais à frente, né? Vai estudar direitinho o que é o disjuntor, o que é o relé de nível, algo parecido. Valeu aí pela atenção e até a próxima aula.